Apocalipse 12, verso 7. Diz assim, ó. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve guerra no céu. Houve guerra no céu. Apocalipse ele é interessante porque João ele começa dizendo para nós o seguinte. Lá em João, no capítulo 1, ele começa dizendo a respeito do que Jesus é, e a gente entende que ele é o Verbo de Deus. E ele é o encarnado de Deus que está sobre a terra. O Verbo que se fez carne, se encarnou entre os homens, ele só é enviado à terra porque o versículo 7 dá uma continuidade. Porque houve uma guerra no céu e diz, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos também batalharam. Mas só que o dragão e os anjos que batalharam não venceram. E nem houve mais lugar para eles no céu. O grande dragão foi expulso, a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, o enganador de todo mundo. Ele foi lançado na terra e com ele seus anjos. Aí João, na revelação do Apocalipse, diz, então ouviu uma forte voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o Verbo encarnado, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, morte de Cristo, e pela palavra do testemunho que deram, mesmo diante da morte. Não amaram a própria vida. Por isso celebrai, ó céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando a gente olha para esse texto, a primeira lição que a gente extrai é, se no céu houve guerra, será que na terra também existe guerra? Será que esta guerra ela é feita por meio de homens e mulheres que pegam suas armas de calibre 38, um rifle, ou uma .40, ou uma semiautomática ou automática, canhões? Será que são exércitos de um lado e de outro que fazem esta guerra? Não. Essa guerra que acontece é uma guerra no mundo espiritual. E quando nós travamos essa guerra no mundo espiritual, é preciso que a gente se atente. Porque o nosso acusador, Satanás, ele está ao derredor, tramando quem pode tragar. E esta guerra é uma guerra verídica, é uma realidade para todos nós. Essa guerra não é entre Estados Unidos e Iraque, não é uma guerra entre Afeganistão e todos os outros. Essa guerra não é de uma milícia, essa guerra não é dos esquerdistas e os direitas. Não, essa guerra ela é espiritual, essa guerra ela existe. E há um inimigo que está tentando tramar contra a nossa vida e acabar com as nossas vidas. E o que é que a gente está fazendo? Se houve guerra no céu, não podemos negligenciar que há uma guerra estabelecida entre nós, o povo de Deus, e Satanás e os seus anjos. Uma vez que isso acontece, que João nos alerta, a gente precisa estar atento à revelação que ele trouxe no Apocalipse, quando ele começa no capítulo 1, dizendo que Cristo recebeu o Evangelho, e o Evangelho foi dado ao anjo. O anjo passou a João a revelação na ilha de Patmos, e João passou a revelação para todas as igrejas da Ásia Menor, e ela chegou até nós. Agora que a guerra é uma guerra verídica, realista, de realidade. O que eu e você, como bons soldados de Cristo, como Paulo nos afirma em 1 Timóteo, que somos, estamos fazendo. Está na hora de nós, como igreja do Senhor, se posicionar firmemente, fortemente e armada, de certa forma, até os dentes, com o Evangelho de Cristo Jesus para guerrear essa batalha. Essa batalha precisa ser vencida, embora até mesmo João diz que esta guerra já está vencida,
Nós estamos vivenciando ela todos os dias. Ela está vencida por Cristo Jesus, mas nós, como igreja, defensores, como soldados de Cristo Jesus, precisamos entender que esta guerra, quando ela é travada, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, haverá um inimigo mirando todos os mísseis possíveis para nós. E é por isso, Glauber, que hora ou outra, quando você está fazendo a obra, alguma coisa chega até você para tentar desanimar, desestimular, parar, frear. Rosilene, Daniel e todas as outras pessoas que estão aí na live, meus amigos que aqui estão, minha família que aqui está, todos nós entendemos que esta guerra espiritual, ela também não é vencida, a segunda lição, não é como eu disse, com armas brancas ou armas de fogo, ou qualquer outro tipo de arma que possa existir. Essa guerra só é vencida com a palavra de Deus. E é por isso que o inimigo tenta arrancar a palavra de dentro do nosso coração, colocar desânimo, dúvida. Será que vale a pena servir a Deus? Será que não vale a pena? Será que é bom mesmo servir ou não a Deus? Mas a verdade é que esta guerra, quando nós usamos a palavra de Deus, nós vencemos, porque a palavra de Deus é cura, é libertação, é salvação, ela é poder de Deus, a palavra de Deus, ela é transformação para o homem, porque é o evangelho de Deus. Então a gente precisa entender que, primeiro, essa guerra é real, segundo, não se vence essa guerra por outra arma a não ser a palavra de Deus. O salmista disse lá no Salmo, dizendo, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O proverbista vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a palavra de vida. O próprio salmista também diz que lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho é a palavra de Deus. Quando Cristo foi vencer a batalha que ele travou com Satanás no deserto, ele venceu por meio da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente precisa entender que nós só vencemos essa guerra por meio da palavra. Sim, o jejum é importante, sim, os louvores movem a mão de Deus, o céu se abre, Paulo e Silas louvaram na prisão e o céu se abriu e prisão foi quebrada. Mas é a palavra de Deus que dá sustentabilidade para o crente no dia da aflição. Quando João escreve lá no capítulo 16, verso 33, ele diz, digo-vos isso para que em mim tenhais paz. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa guerra, gente, já está vencida porque nós guerreamos, não é no nome de nenhum partido político, mas é no nome de Jesus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É por isso que nessa vigília eu acredito que Deus pode nos visitar e fazer uma obra completa, uma obra extraordinária, uma obra maior do que nós pensamos. Eu acredito que esta vigília, Glauber, hoje pode ser com poucas pessoas, pode ser com a totalidade de pessoas, mas se Deus quiser incendiar uma só pessoa, vai ser o suficiente para que a gente mude o cenário da nossa vida, mude o cenário da nossa casa, mude o cenário das pessoas que estão à nossa volta, porque nós entendemos que a guerra ela é real e ela é vencida por meio da palavra. E a terceira coisa que eu digo, e já finalizo, porque a gente entende que não é por muito falar, né? Mas é por entender que a palavra é suficiente. A terceira coisa que a gente precisa entender, e eu venho para te dizer o seguinte. Uma vez que você entendeu que ela é real, a segunda vez que você entendeu que é por meio da palavra, a única coisa que falta agora é prontidão. Ou você é, ou você não é. Você entra para a guerra e veste a camisa e vai para cima, cheio do poder de Deus, ou realmente nós vamos fazer parte daqueles 31.700 pessoas que se acovardaram e deixou só 300. Mas o que interessa não é a quantidade, mas o que interessa é a qualidade do exército. Para Deus nunca importou a quantidade. É lógico que no momento quantitativo de salvação, para ele importa a quantidade.
mas no quesito que é para pegar aí à frente, para guerrear, para vencer, para batalhar, nunca foi quantidade, é qualidade. E a qualidade vai ser demonstrada no meio da guerra por meio da adoração. Então eu finalizo dizendo que para que nós continuemos a vencer esta guerra, que nós continuemos vencendo e avançando por meio da adoração. Essa guerra foi vencida por meio da adoração, adoração de um sacrifício na cruz do Calvário. E é por meio do Cordeiro que nós temos essa vitória. Então, no nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. Nós temos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Você está livre de qualquer acusação no mundo espiritual. Segundo, você está livre de toda obra de Satanás que venha tentar lhe paralisar. O teu ministério vai avançar, seu casamento será consolidado, a presença de Deus será suficiente e nós proclamaremos o evangelho de verdade, o evangelho que transforma, que liberta e que faz com que as pessoas notem a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Queridos, finalizo dizendo para vocês o que a carta ao Apocalipse, no primeiro capítulo, diz. Nós temos a revelação do que o próprio Jesus recebeu. E Jesus recebeu e passou por meio de um anjo a revelação do Apocalipse a João. João passou essa revelação às igrejas que estão na Ásia Menor. E ela chegou até nós. Essa carta está nas nossas mãos. Essa carta vai mudar o mundo. Essa carta habilita o poder da igreja. Então, no nome do Senhor Jesus, essa guerra no céu já foi vencida, a guerra sobre a sua vida também já foi vencida. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém? Então a gente vai finalizar